E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Boa tarde. Além da análise do jogo, com a atuação dos jogadores Caio Henrique e PP, que foram muito bem hoje, ficou mais difícil para ti manter eles fora do time em jogos importantes como o de terça-feira? E se ficou, o que falta para eles atingirem essa condição? Isso e a análise do jogo também, por favor. Não, os jogadores todos eles, é o que eu falo para vocês, eu tenho um grupo, eu não tenho uma equipe. E eu procuro dar oportunidades para todo mundo. E aí quem se escala é o jogador. Hoje eu coloquei alguns jogadores para jogarem, jogadores que foram bem, mas ainda estão longe daquilo que eles podem apresentar devido à falta de ritmo de jogo. E, além do mais, um forte calor, né? Então, fica difícil, até porque a equipe estava bastante modificada e não tem aquele entrosamento todo que a outra equipe tem. Mas, no mais, eles foram bem. Eu acho que é importante isso. Independente do resultado, do adversário, as oportunidades estão sendo dadas, nós temos 2 competições, tem espaço para todo mundo, e eu vou dando as oportunidades. O jogador tem que chegar, entrar e mostrar. Hoje o Grêmio teve uma atitude diferente do jogo do Caxias. Tivemos bem melhores, construímos o placar praticamente no primeiro tempo, volto a repetir, dificuldades devido ao forte calor, mas no mais deu para o gasto. A equipe foi bem melhor, teve atitude, construiu, tivemos muitas oportunidades, o placar poderia ter sido até maior, mas foi bom. 3-0, isso dá uma tranquilidade para a gente para o próximo jogo da Libertadores, agora na próxima terça-feira. Renato, aqui no meio. O Alisson hoje não teve uma apresentação tão boa quanto ele vem tendo, um jogador que é bastante útil ao grupo, e ele acabou batendo o pênalti também. A pergunta que eu quero te fazer é se foi uma escolha dele, foi uma definição ali dentro do campo, porque a gente sabe que sempre tem essa conversa, né? Se os jogadores ali dentro de campo escolhem quem vai bater, e se isso pode ter sido até ruim para ele dentro do jogo, né? Perder o pênalti também depois de não estar tão bem assim dentro do jogo. Não, faz parte. Eu, na verdade, tinha pedido para o Thiago bater. O Thiago falou que ainda não, ele não se encontra no melhor dele na parte fina, na parte técnica, ele preferiu não. O Alisson pegou a bola, olhou para mim e falei, pode bater. E muitas vezes os próprios jogadores decidem dentro de campo. Nós temos vários batedores, porque o que eu falo para eles é, às vezes, eu decido na preleção o jogador que vai bater. Aí o jogador, naquele momento do jogo, não está tão bem, mas foi decidido na preleção. Por isso que eu deixo, às vezes, eles decidirem, ou às vezes eu mando o recado ali do banco. Eu sinto o jogo, vejo de que maneira que o jogador pode bater o pênalti, tá na partida, entendeu? E ele se sentiu confiante, ele olhou para mim, eu falei, pode bater. Bateu, eu não gosto que bata sempre o mesmo jogador, porque o adversário não posso pegar a maneira que esse jogador bate. Então, no momento que você vai trocando jogadores, vai confundindo também as dificuldades, vão aumentando as dificuldades para o goleiro adversário. Mas aquilo que eu falei, não é que o Alisson estava mal na partida. É o calor muito forte. O Alisson é um jogador que se entrega bastante na partida. Ele é um dos jogadores que vem jogando todos os jogos, entendeu? Faz parte errar. Infelizmente, ele errou, mas tudo bem. Depois nós tivemos outro pênalti. Diga-se de passagem, todos os nossos pênaltis bem marcados, legítimos, entendeu? Da mesma forma que bateu o Diego no primeiro tempo. Vocês são testemunhas que todos os dias, praticamente 80%, 90% do meu grupo bate pênalti. Porque eu não sei o que vai acontecer na partida, não sei quem vai estar jogando. O importante é eles treinarem. Na hora do jogo, pode ter certeza que estão sempre preparados para bater. Infelizmente, o Alisson não olhou para o goleiro, errou, mas faz parte. Renato, antes do jogo de hoje, o Grêmio tinha no campeonato 4 vitórias, 3 derrotas, e a torcida demonstrava uma certa preocupação pela oscilação da equipe no Campeonato Gaúcho, e principalmente pela última partida contra o Caxias, né, a perda do primeiro turno. E agora tem a estreia na Libertadores na próxima terça. A vitória de hoje te dá uma tranquilidade maior na questão de organização de equipe, até mesmo para o grupo mesmo entrar na Libertadores com uma nova motivação? Seria o que o Grêmio apresentou hoje, o que tu queres, por exemplo, a partir da estreia na Libertadores? Não, a gente precisa jogar mais, mas é aquilo que eu falei, hoje é uma equipe totalmente modificada,
não tinha ainda o entrosamento necessário, muitos jogadores muito sem ritmo de jogo, e isso dificulta bastante. A cada partida a gente sempre procura melhorar. Eu também não estava satisfeito, principalmente com o desempenho nosso de umas 2 partidas, digamos assim, do Campeonato Estadual, principalmente contra o Aimoré e contra o Caxias. Mas hoje nós somos bem melhores. Eu acho aquilo que eu falei, eu acho que a gente precisa ter em todos os jogos atitude, entendeu? Hoje nós tivemos atitude, o jogo era difícil para a gente, até pelo horário, pelo calor, pelas mudanças na equipe, alguns jogadores no departamento médico. Por isso que é importante você ter um grupo grande, um grupo bom, entendeu? Porque você não vai contar com todo mundo. Eu falei para eles também na pressão que era importante uma vitória hoje, para a gente ter uma tranquilidade maior para o jogo de terça-feira, para a gente fazer a nossa viagem amanhã, que é uma viagem longa, também com uma tranquilidade maior e, acima de tudo, uma confiança maior para o jogo de terça-feira. Afinal de contas, é a nossa estreia na Libertadores. O Grêmio é uma equipe que já está acostumada com Libertadores, mas uma estreia é sempre uma estreia, principalmente se tratando depois de um jogo desgastante como esse, por causa do horário e essas horas todas de voo que nós vamos ter amanhã, pela parte da manhã. Renato, terça-feira tem a estreia, né? Você acha que... Em qual estágio você acha que se encontra o teu time para largar nessa Libertadores da América? E eu gostaria que você atualizasse também as situações do Matheus Henrique e do Everton Cebolinha, se eles estão bem e se vão para o jogo. Eu tenho visto praticamente quase que todos os jogos no Brasil, seja a Copa do Brasil, seja o Campeonato Estadual, Sul-Americano. E mesmo o Flamengo, com toda aquela força, o Flamengo ainda não está jogando tudo que sabe. Nós também não. A maioria das equipes ainda estão longe de apresentar aquele futebol que a gente conhece de todas as equipes. Principalmente se tratando de início de temporada, as equipes ainda, os jogadores não estão ainda bem 100% na parte física, na parte técnica. Além do mais, as equipes estão bastante modificadas, nós também. Nós temos jogadores no departamento médico, então toda a partida é uma equipe diferente. É bom porque a gente está dando oportunidades para todo mundo, mas a gente sempre tem o problema do entrosamento. E quanto ao Mateuzinho e ao Everton, são 2 jogadores que estavam com problemas. Se fosse uma decisão hoje, em uma final de campeonato, talvez eu colocaria eles para jogarem. Mas, como eu sempre falo para vocês, eu tenho um grupo bom, não era o caso. Então, a gente procurou poupá-los, fizeram tratamentos, tem treinado. Temos essa viagem longa pela frente. Eu espero que eles estejam em condições de jogarem na próxima terça-feira. Mas quem vai me dar a resposta são eles, né? Até porque praticamente são 2 problemas de tornozelo, praticamente o mesmo problema, um e do outro. E aí somente os jogadores. Se eles treinarem na próxima segunda-feira com o grupo, aí eles garantem a presença deles no jogo de terça. Renato, você sempre destacou a dificuldade da Libertadores, tanto na fase de grupos, na primeira fase, melhor dizendo, e também a partir do mata-mata. Jogou contra o América de Cali, quanto jogador, conhece muito bem o ambiente da Colômbia. O que tu espera de terça-feira desse adversário? Independente do adversário, do local, o Libertadores é Libertadores, né? Todo mundo quer ganhar. Tem muita coisa em jogo. Tem a classificação, além da parte financeira, além dos jogos super difíceis, viagens longas, fator casa. Mas é uma competição muito boa de se jogar. Todo tipo de dificuldades o Grêmio vai encontrar, como sempre encontrou contra todos os adversários. A gente encontra dificuldades aqui na Arena, fora então, principalmente se tratando do América, que fazia um bom tempo que não disputava a Libertadores. E uma estreia para eles na Libertadores em casa, em frente à torcida deles. Muita dificuldade até pelo desgaste de alguns jogadores no jogo de hoje nosso aqui. Volto a repetir, viagem longa. Quer dizer, problemas a gente tem de sobra, mas eu confio bastante no meu grupo. Renato, foram 8 jogos até agora na temporada. Em 6 você utilizou o meio armador, o 4-2-3-1, e contra a Inter e Caxias você utilizou o esquema com 3 volantes. Você acha que pela mecânica de jogo do Grêmio, o esquema com meia se encaixa melhor? E tendo o Matheus Henrique à disposição, como você pretende igualar essa equação para formar o time para o jogo do América de Cali? E como o Wagner perguntou do Matheus Henrique e do Everton, te pergunto se o Jeromel já está em condições de começar um jogo de alto nível na Libertadores. Vocês gostam, que eu gosto sempre da equipe ofensiva. Nós jogamos o Grenal e contra o Caxias.
de uma maneira um pouco diferente, com 3 volantes, mas com bastante liberdade para eles, porque os nossos meias ainda não estão 100%. O Jean continua no departamento médico, o Thiago Neves ainda vem buscando seu melhor condicionamento físico e técnico. E aí depende muito também do fator local da partida e de que forma os meus meias estão na parte fina, na parte técnica, enfim. Não adianta você querer colocar um jogador que está com 50%, 60% das condições, que você vai começar a perder o meio. Mas até lá tem bastante tempo, como falei, a viagem longa, eu vou conversando com o Thiago, vou conversando com alguns líderes da equipe. Mas independente da equipe que começa o jogo na próxima terça-feira, pode ter certeza que é o Grêmio. O Grêmio gosta dessa competição, um time forte que, sem dúvida alguma, vai buscar, mesmo fora de casa, a vitória, como a gente sempre joga para frente, buscando o resultado positivo. Quanto o Jeromel, bom, o Jeromel jogou hoje, né? Era um grande teste para ele, foi bem. Vamos aguardar 24 horas, a não ser que ele ou qualquer outro jogador apareça com algum problema, que eu não acredito, que eu já falei com o médico aí, ninguém se queixou. A princípio, ele está bem para o jogo de terça. Renato, queria insistir um pouco mais nessa ideia do meia, perguntando justamente sobre o Thiago Neves, como é que você avaliou a presença dele hoje, especialmente tendo a oportunidade, né, de começar. Você falou sobre a questão do pênalti, queria que ele batesse. Como é que você vê ele, especialmente agora, tendo essa oportunidade? Ele, pelo que eu conheço do Thiago, ele ainda tem... Ele não foi mal no jogo. Digamos que damos uma nota 7 para ele no jogo, mas ele tem muito que evoluir. Pelo que eu posso e conheço do Thiago Neves. É um jogador muito inteligente. Só que, se você for ver, o Thiago praticamente está 4 meses sem jogar. Entrou numa partida e outra, nossa, aqui 10, 15 minutos, mas início, há uns 4 meses. Então, é um jogador que precisa do ritmo de jogo. Como outros jogadores nossos ainda foram bem hoje e estão sem o ritmo de jogo necessário. Então, a gente conta bastante com o Thiago, tenho certeza que ele vai crescer bastante ainda, vai acrescentar bastante para a equipe, porque é um dos poucos meias ainda que jogam dessa forma, e dessa forma que eu gosto, entendeu? Tem um jogador que, sem dúvida alguma, ainda está longe da melhor forma física e técnica dele, mas no momento que ele engrenar, no momento que ele tiver com ritmo de jogo, pode ter certeza que vai ser muito útil para a gente. Renato, em alguns momentos você foi questionado, né, sobre a troca de um lateral por outro. Saída do Cortez e a entrada do Caio Henrique. E aí a explicação foi que ele contribui mais, o Caio Henrique, no caso, no ataque. Eu acho que hoje ficou bem claro, né? Ele passando do meio para frente, ele contribui bastante, o próprio PP destacou isso, né, pelo entrosamento que fizeram também no pré-olímpico, ele acrescentou bastante. Para o confronto contra a equipe do América de Cali na terça, é mais marcação ou um jogador que agride mais o adversário pelo lado esquerdo? Vamos aguardar, nós temos mais 3 dias pela frente ainda. Então, não começar a falar aqui que se vão jogar assim, vão jogar assado, já vão saber quem vai jogar, quem não vai jogar. O adversário sempre nos dificulta bastante também em termos de escalação. O importante é que aquilo que eu falo. Nós temos um jogador que marca melhor e outro jogador que apoia melhor. Então, para o treinador, é ótimo isso. O difícil é quando você tem 2 jogadores que só sabem marcar ou 2 jogadores que só sabem apoiar. Então, você tendo essas 2 opções, eu posso usar qualquer uma delas. São 2 jogadores que você ganha de um lado, perde do outro e vice-versa. Mas o importante é que eu tenho 2 características de 2 jogadores diferentes. Renato, aqui no Grêmio você encarou vários jovens que pediam passagem, né? E você deu essa passagem para eles. O Arthur, o próprio Everton, enfim, vários garotos. O PP parece ser um deles, ser um dos próximos aí que despontam para time titular. O que falta para o PP agarrar essa titularidade? E ele pode ser uma alternativa, inclusive, para o Alisson nesse momento, já que o Everton é um jogador de seleção brasileira. E se você me permite uma segunda, essa é a primeira oportunidade que temos de conversar com você após o falecimento do Valdir Espinosa. Você se manifestou já nas redes sociais, inclusive através de nota, mas eu queria que você falasse hoje até pela homenagem que você prestou com a camisa. Quanto o PP é um jogador que cresceu muito no profissional do Grêmio, vem nos ajudando bastante, seja no início da partida, durante a partida. Merecidamente ele foi convocado para a seleção, então é mais um garoto que é praticamente criado aqui dentro do Grêmio, que teve oportunidade no profissional. Damos uma lapidada boa nele, cresceu muito de produção, pode crescer ainda mais. É um jogador que praticamente você não considera nem reserva, nem titular, é um jogador que está sempre nos ajudando, sempre que a gente precisa dele, está aí. E ele, no momento que começa um jogo, ele vai bem, no momento que ele entra numa partida, ele vai bem também. Então é importante você ter esse tipo de jogador. E ele está brigando com os demais jogadores, aquilo que eu falo.
Tudo é questão de oportunidade. Toda vez que o PP é chamado, ele tem dado conta do recado. Ele voltou com um probleminha no ombro da seleção. Nós tivemos um cuidado com ele, de recuperá-lo totalmente, até porque o jogador cai bastante, problema de clavícula é perigoso. Hoje ele está bem mais confiante. É um jogador que a gente conta bastante com ele em todas as ocasiões, independente se ele começa ou não uma partida. Importante que eu sei que eu tenho bastante confiança nele e posso colocá-lo para jogar sem medo algum. Quanto ao Espinosa, é uma coisa triste, né? Tem a gente... Eu, particularmente, eu nem fico até sem palavras para falar de novo esse episódio. Todo mundo sabe o quanto que eu admiro o Espinosa, o quanto foi importante para mim. Foi ele que me descobriu, ele que me trouxe para o Grêmio. Essa pequena homenagem que eu fiz para ele através da camisa hoje, pedi permissão para o presidente durante a semana, ele me deu. É o mínimo que posso fazer por ele, porque tudo que eu conquistei na minha vida foi através da minha profissão, e ele foi uma pessoa muito importante. Fiquei muito triste, falei com ele antes mesmo dele ser internado para fazer o procedimento. E a vida é assim, né? Aí, do nada, você fala com uma pessoa, já no dia seguinte você já não fala mais com a pessoa morre. É muito difícil, gente. É muito difícil, espero que vocês entendam. Nem gostaria mais de tocar nesse assunto, porque eu estou sofrendo muito ainda, junto com a família dele. Deixar para lá. E eu sei que, enquanto ele esteve vivo, procurei ajudá-lo também muito, de todas as formas, da mesma maneira que ele me ajudou lá atrás no passado, e sou muito grato a ele. Renato, apesar desse assunto triste, né, queria te pedir licença para te fazer uma pergunta. No dia 21 de novembro, você já sabe em qual estádio você quer estar? 21 de novembro? Final da Libertadores. Em qualquer estádio que eu esteja, não sei, eu quero que o Grêmio esteja. É o Maracanã, a final da Libertadores. A final da Libertadores, espero que ótimo, um grande palco, mas o caminho é longo, o caminho é cheio de espinhos, o caminho é muito difícil, mas é difícil para todo mundo. Eu acho que a gente tem que pensar de degrau a degrau. O objetivo é esse, sem dúvida alguma. Seria maravilhoso. A gente trabalha para que isso aconteça, mas vamos de fase em fase, degrau a degrau, mas o caminho é muito longo, mas é longo para todo mundo. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. O diretor de futebol, nosso vice-presidente Paulo Lúcio, será o próximo a conceder a entrevista coletiva. Lembrando que o Grêmio viaja amanhã, às 9 da manhã, para a Colômbia. Tudo bem? Tudo bem. Queria te perguntar sobre a situação do Ferreira, né? Um jogador que foi recentemente afastado aí do elenco, né? O que já dá para falar dessas negociações e, enfim, o porquê dele estar afastado? Bom, o Ferreira é um jovem atleta que tem uma caminhada, tem um processo de evolução. As negociações que estão ocorrendo é dentro de um processo de muita normalidade. Eu estou chegando na vice-presidente de futebol, mas tenho uma experiência, estou aqui sob o olhar do nosso presidente, que tem conduzido essas situações todas com quem me antecedeu e com a própria comissão técnica, sempre de forma muito serena e seguindo aquilo que são valores, que são princípios do clube. Nós temos como valor pétreo no Grêmio valorizar nossas categorias de base. Agora, claro, dentro de um processo, de uma caminhada, de uma trajetória, de uma evolução, de um amadurecimento do próprio atleta. Então, o Ferreira tem essa caminhada por fazer. E o Grêmio tem exemplos de sobra para justificar essa forma que nós temos de agir com responsabilidade, no sentido de preservar o atleta e também preservar a própria instituição. E isso está consagrado aí na história do Everton, do Luan, do Pedro Rocha, do Arthur. Agora mesmo nós acabávamos de falar aqui do PP. Então, nós estamos num processo ainda de negociação. Esse processo deve ter uma evolução e a gente espera poder concluir isso da melhor maneira possível, valorizando o atleta de acordo com a sua trajetória, com o seu crescimento e com o seu aperfeiçoamento. Paulo, terça-feira o Grêmio tem a estreia na Libertadores contra o América, lá em Cali.
E gostaria de uma análise tua, juntamente com a direção, em que nível o torcedor pode esperar o Grêmio? Ele chega no nível já esperado pela direção para esse confronto, tanto tático, técnico, físico? Era o que vocês esperavam que a equipe estivesse nesse estágio agora para estrear na Libertadores? Eu gostei muito da apresentação do Grêmio hoje, especialmente no primeiro tempo, porque, não obstante as ausências do Everton e do Matheus Henrique, todos os entrantes, e alguns estavam não estreando, né, porque já tinham sido utilizados no decorrer dos jogos, mas todos tiveram um desempenho, principalmente na primeira etapa, que me deixou muito satisfeito, muito feliz. Eu afirmei sempre nas entrevistas anteriores que considero o grupo do Grêmio muito qualificado. E o Renato bem colocou aqui, isso é um processo de ritmo, de entrosamento, né? de rodagem, e a gente sente que, conforme o time vai atuando, vai jogando, esse time vai se entrosando e vai criando aquele futebol que era uma referência, foi uma referência, e que o nosso trabalho é no sentido que ele volte a ser considerado um dos valores, uma equipe das mais conceituadas no país. Obviamente que nós estamos indo para uma primeira partida no exterior, contra um time, eu li hoje de manhã ainda, que disputou por 4 vezes, chegou à final da Libertadores, então é um clube de muita tradição, mas nós, dentro das possibilidades, todos os detalhes, todos os cuidados estão sendo tomados, desde a logística, desde todos os suprimentos, enfim, toda a forma de nós chegarmos lá com o nosso elenco nas melhores condições. E certamente também será um jogo de superação, né? E eu tenho muita expectativa pela trajetória do Grêmio, pela experiência. Esse nosso grupo é um grupo cascudo, que está acostumado a esses grandes embates, que nós faremos um grande desempenho e iniciaremos bem essa competição, mesmo cientes da dificuldade, porque o Renato disse, isso é uma verdade, jogo de Libertador, em qualquer circunstância, em qualquer estádio, sempre é um jogo muito duro, muito difícil. Paulo, até o ano passado, quando o senhor ainda não era o vice-presidente de futebol, o Renato costumava usar, antes dos jogos decisivos de Libertadores ou jogos importantes, um time todo reserva no Brasileiro, titulares na Libertadores. Hoje ele mesclou, vários titulares importantes jogaram, mesmo sendo um jogo há 3 dias da partida contra o América de Cali. Isso faz parte de um novo planejamento do Departamento de Futebol de dar mais atenção para as outras competições simultâneas à Libertadores. E se não é parte do Departamento de Futebol, o que o Renato passou para vocês para justificar essa mudança? Rodrigo, a gente tem afirmado que o Grêmio entra em todas as competições para vencê-las. E nós queremos ganhar o segundo turno do Campeonato Gaúcho e jogar a final e ganhá-la. Certamente, depois do episódio que foi pontual em Caxias, nós precisávamos muito desta vitória. Então, o Renato, com inteligência, armou um time usando alguns atletas do time titular e proporcionando o ingresso de atletas que também foram contratados, em contratações pontuais, que estão se integrando, que estão se aclimatando e que precisam de rodagem, ele acabou de fazer referência aqui, e aos nossos próprios atletas, que foi o caso do PP, que hoje realmente, vamos dizer assim, estreou fazendo um grande jogo, né? Então, nós unimos o útil ao agradável. Nós formamos um time forte para ganhar do Juventude, porque era uma necessidade em nível de campeonato gaúcho. Era também uma forma de nos proporcionar, nos trazer tranquilidade para a viagem que nós iniciamos amanhã cedo, para o primeiro embate da Libertadores da América e para dar rodagem, para dar mais processo de ritmo de jogo para esses atletas que estão chegando. Paulo, tão logo surgiu a informação do Ferreira, me permita voltar a esse ponto. Pois não. Houve a lembrança de que o empresário do Ferreira é o mesmo do TT e que já teve um ruído entre a direção do Grêmio e o representante do TT, no caso Pablo. Isso é algo que lhe preocupa, essa relação entre o empresário hoje do Ferreira por conta dos acontecimentos ocorridos na negociação do TT? Cada negociação, cada processo desse são processos diferentes. São atletas diferentes, são seus familiares que estão suportando o atleta, são personalidades diferentes, né?
obviamente que é uma precedência da forma de ser do atual procurador, não é? Mas isso também é do mundo do futebol. Então, nós vamos agir com toda a cautela, com muita serenidade, sempre buscando, através do entendimento, da boa negociação, da boa conversa, né? Mantendo sempre o atleta como patrimônio do clube e, portanto, procurando preservá-lo da melhor maneira possível e conduzir a negociação no sentido daquilo que eu já disse anteriormente, de valorá-lo dentro de uma caminhada, de um processo, e, desta forma, buscar encontrar a melhor solução para ambas as partes. Paulo, eu queria questionar o senhor sobre uma questão que o Renato deixou claro, da atitude hoje contra o Juventude, né? Que faltou um pouco de atitude contra o Caxias e hoje ele admitiu que houve uma mudança, né, de atitude. Qual é a parcela, né, do departamento de futebol nessa mudança de atitude às vésperas da estreia de uma competição tão importante quanto a Libertadores? Cada jogo é um jogo, cada partida é uma partida. O episódio, talvez você tenha se referindo do domingo passado, foi um episódio de uma disputa feita num outro ambiente, num outro local, com a equipe caxiense procurando, por tudo que representa, fazer daquele jogo uma Copa do Mundo. No meu modesto entendimento, o Grêmio procurou fazer em Caxias a melhor entrega, em talvez condições um pouco mais adversas do que a de jogar em casa, né? Então, o processo de treinamento, o processo dos cuidados, o processo do diálogo que nós mantemos diariamente com a comissão técnica, com o nosso comandante, que é o Renato, não houve nenhuma anormalidade. Aliás, tratamos isso, como temos fazendo desde que chegamos aqui, num processo de muita franqueza, de muita transparência, porque nós queremos vitórias e talvez o mais interessado nestas vitórias, além da nossa imensa torcida, é o próprio Renato. Antes de dirigente, Paulo, como torcedor do Grêmio, quando você chegou, quando se fala no Grêmio, se fala nos jovens, na valorização da base e do trabalho que vem sendo feito. Como é que você avalia esse momento do Grêmio, valorizando cada vez mais os meninos e, mais do que nunca, o Renato dando oportunidade para esses garotos que estão aparecendo? Eu tenho convicção, e é bom que eu diga, e o presidente está aqui, que a grande virada que começou na gestão dele em 2015, 2016, foi essa política de valorização da base. Então, eu me sinto absolutamente muito satisfeito, porque a gente teve convicção nesse processo. E hoje, que nós temos um time estruturado, isso aparentemente é muito tranquilo. Mas lá atrás, quando a gente fez, naquele momento, sobre a liderança do presidente, enfim, com o maior respeito aos atletas que estavam aqui, um desligamento de 14 ou 15 jogadores, fez uma aposta no Luan, no Everton, no Pedro Rocha, no Wallace, não é? E a gente estava iniciando a disputa de um campeonato brasileiro, com todos os riscos inerentes, né, do desempenho que pudesse ter. Foi uma atitude muito corajosa. E a gente ali iniciou um caminho vitorioso. Obrigado, doutor Paulo. Pessoal, a gente vai divulgar a lista da Libertadores ali na zona mista. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.